Olá, meu aluno, olá, minha aluna, sejam bem-vindos ao Instituto Paulo Henrique Belcati. Sou professor, Dr. Paulo Henrique Toffolo Belcati, e estou aqui nesses tempos aqui desta pandemia do coronavírus, num estúdio aqui na minha casa, no conforto da minha residência, gravando este curso gratuito, totalmente gratuito para você, advogado, advogada e também corretor de imóveis, porque vamos falar um pouco sobre direito imobiliário, é a especialidade aqui da casa, a especialidade do nosso escritório de advocacia. Eu, Dr. Luiz Antônio Rocha, que tem um outro curso aqui muito interessante também sobre ações de despejo. A nossa principal especialidade no escritório é o direito imobiliário e estou fornecendo para vocês hoje um pouco da experiência que temos aqui no escritório. É um curso focado um pouco mais para advogados, entretanto corretores de imóveis também poderão se beneficiar um pouco deste conteúdo. Vou tentar simplificar um pouco mais a linguagem e, estando aqui no conforto da minha residência, vocês vão ouvir um pouco de barulho da rua, infelizmente não tem como. Logo estaremos podendo acessar o nosso estúdio, aí com o estúdio vamos poder gravar vídeos com uma qualidade um pouco melhor, né? E também teremos cursos pagos, mais cursos completos de direito imobiliário. Então não percam. Acompanhem aqui o nosso canal no YouTube, no Instagram, vão acompanhando. Logo mais estaremos fornecendo curso de direito imobiliário. Se de repente a gente já forneceu, você está vendo aqui depois do tempo do coronavírus, ele vai estar na descrição do link. Então é um curso que vai valer muito a pena, que estamos desenvolvendo com bastante carinho. Gente, vamos agora começar a nossa aula. Venha para o primeiro slide, Luiz, coloca na tela aí. Vou falar rapidamente da profissão do corretor de imóveis. Se você é advogado, por que você quer saber da profissão do corretor? Calma que você já vai entender. Corretar, primeiramente, é fazer o ofício de corretor, servindo de intermediário entre duas ou mais partes, representando ora o vendedor, ora o comprador, ou seja, o intermediário de ambos. E o que fala o Código Civil, artigo 722? Pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato, prestação de serviços ou de qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios conforme instruções recebidas. Daqui mesmo, vamos para o próximo slide, daqui mesmo. Ou seja, o corretor ou profissional que, satisfazendo as exigências legais, se encontra apto a agenciar negócios para terceiros, intervindo na aproximação das partes interessadas em transações imobiliárias. Volta aqui para mim. Daqui, o importante é a gente ter ter a certeza de que o corretor é o intermediário. Ele intermedia a parte que está querendo locar ou vender um imóvel com a parte que está querendo alugar ou comprar um imóvel. Então ele aproxima duas partes que não se conhecem. Ah, mas eu sou advogado, por que eu quero saber isso? Então você, corretor, está me assistindo? Por que eu vou saber isso? Aqui é uma coisa teórica, a gente sabe o que faz o corretor. Agora é o esquema. Por quê? Se o corretor ele participa da intermediação e aí no final o proprietário faz o negócio diretamente com a parte para não pagar a comissão do corretor de imóveis. Como que funciona? Isso é uma coisa muito comum. Eu mesmo no meu escritório tenho várias ações desse tipo, cobrando comissão de corretores. Agora nós vamos ver como funciona no próximo slide. Luiz, por favor. Artigo 727 do Código Civil. C. Por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida. Igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por feito dos trabalhos do corretor. Então, volta aqui para mim. Isso significa que, estando ou não o contrato prazo determinado, uma vez que o negócio começou com a participação do corretor, ou seja, o corretor apresentou as partes e no decorrer da negociação as partes fizeram negócio por conta própria, a comissão é devida ao corretor. Então você é advogado, numa situação dessa, seu cliente é uma imobiliária ou o corretor de imóveis que lhe procurou. Numa situação dessa, que é muito comum, infelizmente, a parte é apresentada, ela descobre o contato direto do proprietário e fala, vamos fazer a gente mesmo, o proprietário também, vamos lá, eu faço o contrato aqui, o meu, pego no Google, que não deve ser feito, né, mas as pessoas fazem. Você poderá ingressar com uma ação de cobrança
em face do proprietário de imóvel, porque o corretor participou e a comissão é devida. E a fundamentação desta ação é justamente este artigo que eu coloquei para você, ok? Então, aqui o que você tem que saber pela profissão da corretagem justamente é isso, é o que? Os deveres do corretor praticamente, ele conhece, aqui está no Código de Ética do Corretor de Imóveis. O que você tem que conhecer principalmente é como evitar o prejuízo do corretor, porque muita gente dá balão em corretor de imóveis. Aqui você começa a orientar o corretor de imóveis como ele evita o prejuízo. Essa é só uma casquinha do que você pode fazer por um imobiliário. Então, teve a participação, está documentada essa participação, as partes fecharam a comissão, fecharam o negócio por si só, perfeito. Vamos ingressar com uma ação de cobrança de comissão. Isso em cima de quem? Do proprietário de imóvel ou do vendedor? Então, o ideal é entrar contra o proprietário de imóvel. No entanto, se é uma questão de venda, você pode entrar em cima dos dois. A locação em cima do proprietário, porque quem paga a comissão do corretor é o locador, o proprietário. Na venda, qualquer um dos dois pode estar pagando a comissão do corretor, tanto ao do vendedor como comprador. Então aqui você pode colocar os dois no polo passivo, mas geralmente você vai colocar o comprador, o vendedor, porque o vendedor ele recebeu dinheiro por isso, ele oferiu dinheiro com isso, ok? Vamos agora para o próximo slide, então, falar um pouco sobre a locação. Por que a locação? Porque a locação é aquilo que sustenta hoje em dia o mercado imobiliário. Coloca na tela, Luiz, vamos ver o slide. Aplicação da Lei 8.245/91, que é a Lei de Locações. Vamos entender primeiramente onde que se aplica a Lei de Locações. Por quê? O artigo 1º, ela vai falar que a locação de imóvel urbano se regula pelo disposto nesta lei. Volta aqui para mim só um instante. Se a lei diz que a locação de imóvel urbano se regula aqui, quer dizer que a locação de imóvel rural não se enquadra aqui, só de imóvel urbano. Aqui nós excluímos o imóvel rural que tem um outro estatuto para se falar. Não vamos aplicar a lei de locações. Vamos ver então o que mais não aplicamos à lei de locações. Volta no slide. Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis especiais. As locações de imóvel de propriedade da União, Estado, Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas. Ou seja, o poder público ele pode alugar imóveis? Pode, mas é uma legislação própria, não é a lei de locações que se aplica. 2. Vagas autônomas de garagem ou espaços de estacionamento de veículos. Volta aqui para mim. Eu posso alugar uma vaga de garagem no edifício? Primeiramente, a convenção de condomínio autoriza. Se a convenção de condomínio autorizar a locação, eu vou observar se ela autoriza a locação para pessoas de fora, pessoas internas, se autoriza. Aqui eu vou aplicar a convenção do condomínio. Subsidiariamente, o Código Civil, no que fala de locações. Mas eu não vou alugar, fazer o contrato com base na lei de locações. Isso é muito importante, você vai entender a diferença daqui a pouco. Vamos continuar, volta no slide. Espaços destinados à publicidade, em a parte hostéis, residências equiparadas, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares e seus usuários tais quais estejam autorizados a funcionar, e arrendamento mercantil e qualquer das suas modalidades. Volta aqui para mim. É importante a gente fazer essa diferença, porque, por exemplo, quem trabalha com flat, você não vai fazer um contrato de locação, mas é um contrato de hospedagem. Eu assessorava juridicamente uma imobiliária que só trabalhava com flats. E lá, as maiores dúvidas jurídicas que existiam eram os clientes que queriam aplicação da lei de locações no momento da cobrança da multa. Aqui era extremamente discutível, porque os clientes tinham uma aplicação de multa e começavam a discutir, não, mas pela lei de locações essa multa não pode existir. Entretanto, não é uma relação de locação, aquilo é um contrato de hospedagem, eu estou alugando um flat, é um contrato de hospedagem, não vai se aplicar a lei de locações, a própria lei de locações diz isso daqui. Logo, a consultoria correta que nós aplicamos não há aplicação de lei de locações quando você está fazendo a locação de um flat. Por esta razão, nós
não vamos aplicar e se eu tiver que te cobrar multa, eu vou te cobrar multa, inclusive judicialmente. Aqui o cliente bate perna, mas não nos importa, é importante que tenha que cobrar multa e pronto. Então, quando você sabe que uma coisa não é aplicável à lei de locações, então as regras provenientes da lei de locações, com relação à multa, a prazo de despejo, elas não serão aplicadas. Se eu tiver que retomar uma ação, se eu tiver que retomar um imóvel no qual ele está em contrato de hospedagem e o hóspede não quer sair, eu não vou ingressar com a ação de despejo de volta de pagamento, vou ingressar com a emissão da posse. Então, essas diferenças fazem muita diferença mesmo. Não é lei de locações, legislação própria. Estou repetindo, estou sendo redundante para que você entenda que há diferenças, ok? Volta aqui para o slide agora. Vamos para o próximo slide que eu tenho uma pergunta para você. Coloca lá, Luiz. Transferência do inquilino pela empresa, gera multa? Olha só. Locatário veio trabalhar em São Paulo, locou um imóvel por 36 meses, mas foi transferido para o Rio de Janeiro 10 meses depois, tendo que encerrar a locação. A multa? Volta aqui para mim. Então, pensamos justamente nessa situação. A pessoa vai ser transferida de cidade e, por esta transferência da cidade, ela não pode continuar mais no imóvel, não pode mais manter a locação. Como nós vamos fazer? Nós vamos fazer da seguinte forma. Vou te responder já no próximo slide. Como que eu respondo? Como que eu resolvo? Gera multa? O locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel ocorrer de transferência pelo seu empregador privado ou público para prestar serviço em uma localidade diversa daquela do início do contrato. E se notificar por escrito o contrato com prazo de, no mínimo, 30 dias de antecedência. Quem diz isso não sou eu, é o parágrafo 4º, é o artigo 4º, parágrafo único da Lei de Locações. Então, volta aqui para mim. Veja, eu vou isentar o inquilino da multa se essa transferência se deu por questão de trabalho, ele tem que comprovar, lógico. E como que ele comprova? Comprova com uma carta da empresa, qualquer coisa, que documento idôneo que dê para ele comprovar, que é livre. Mas ele tem que me comprovar que ele está mudando por conta de trabalho, por conta da empresa, e aí que é o mais importante, e ele tem que me notificar com antecedência de 30 dias. Ele tem que falar, daqui 30 dias eu vou mudar. Aí eu tenho que isentar ele da multa. Agora, se ele chegar e falar, tô indo embora hoje, meu amigo, vou ter que te cobrar multa. Estamos bem? Vamos agora, então, para o próximo slide. Morte do locador. Em caso de morte do locador proprietário, a locação se transmite automaticamente aos herdeiros. Esse é o chamado princípio de Saizine, que é o que fala o artigo 1572 do Código Civil. Aberta a sucessão, o domínio e a posse de herança transmitem-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Volta aqui para mim. Então, quando nós temos a morte do locador, a morte do proprietário de imóvel, a locação ela é transmitida aos herdeiros. Então eu não preciso necessariamente ter um inventário para transmitir o herdeiro. Para transmitir a locação, eu não preciso que o herdeiro venha falando, olha, a locação é minha, já transferida automaticamente. O que não pode acontecer é, por exemplo, um caso que eu já tive no meu escritório, uma consultoria, um inquilino chegou e falou, olha, o proprietário gostava muito de mim e disse que ele queria deixar o imóvel para mim. Então, ele morreu, eu não preciso mais pagar aluguel. Não precisa pagar aluguel. Não, mas eu não sei quem são os filhos dele. Deposita em juízo. Entra aqui com uma ação consignatória que você não conhece quem é o herdeiro e vai consignando em juízo. Eu vou pagar para pagar uma dívida? Eu vou ter que te pagar para eu pagar uma dívida? Pagar uma dívida é um direito, não é só uma obrigação. Eu não vou deixar aqui que ninguém vai vir cobrar. Deu uns 3, 4 anos, o filho do dono que está nos Estados Unidos voltou e trocou uma ação de despejo de falta de pagamento. E não teve o que fazer. Eu falei, vai ter que pagar, faz acordo. Não, porque é meu, que é meu, que é meu. Procurou um advogado que, meu Deus, pasme, um advogado entrou com uma uso capião. Nesse caso, o pedido de uso capião não cabe, mas ele entrou. Então, depois de várias coisas assim que aconteceram, eles foram, obviamente, despejados. Mas é um risco, sim. E o que eles deveriam ter feito na época? Eu tenho que pagar para alguém, transmite-se para os herdeiros. Eu não sei quem são esses herdeiros. Se eu tenho um credor que eu não conheço ou que se recusa a receber, eu tenho que consignar em juízo o pagamento. Porque se o herdeiro vier
Ou você tá inadimplente. Não, não estou inadimplente. Eu não sabia que era você. Seu pagamento está aqui depositado em juízo, está consignado bonitinho. Pode ir lá e pegar. Aqui é uma tese de defesa eficiente. Estamos bem? Então, cuidado com as orientações que você dá para o seu cliente. Porque neste caso, eu dei a orientação correta. Um outro advogado deu uma orientação errada. Falou que não precisava pagar nada. A pessoa vai atrás daquilo que ela quer ouvir. Não necessariamente ela vai atrás do profissional que está falando o correto para ela. Ela vai atrás do que ela gostou de ouvir. Quem não gosta de ouvir se não precisa pagar uma dívida? E, justamente depois, ela representou o advogado no OAB por conta de uma orientação mal dada. E ela tinha documentado, inclusive, o parecer dele com essa orientação. Então, cuidado com o que você orienta o seu cliente. Perfeito? Vamos falar agora um pouco sobre o contrato, os requisitos de validade do contrato. Luiz, coloca na tela. Requisito de validade do negócio jurídico. Por quê? Quando eu falo em contrato, eu falo, obviamente, em negócio jurídico. E o negócio jurídico, ele tem requisitos de validade. Quais são eles? Primeiro, agente capaz. A pessoa que está contratando tem que ser maior de 18 anos. Ou tem que ser entre 16 e 18, emancipado. Menor de 16 pode contratar? Volta aqui para mim. O menor de 16 anos pode contratar se estiver com os pais. Agora, entre 16 e 18 não emancipado, ele pode estar assistido pelos pais. Então, um tem que estar representado pelos pais e o outro assistido pelos pais. Estamos bem? Vamos lá, volta no slide. Objeto lícito possível, determinado ou determinado. Ou seja, objeto lícito que não é proibido por lei. Por exemplo, a venda de drogas. Eu não posso fazer um contrato de compra e venda de drogas, é ilícito. Objeto possível que seja realmente plausível a sua comercialização. Por exemplo, eu vou vender a ponte estaiada de Pinheiros para um particular. Eu não posso vender ela, é um bem público. Determinado, coisa certa e infugível, por preço espécie sendo determinável. Então, ou tem uma coisa que é determinada, ou eu posso determinar. Agora, a forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei, da forma que a lei manda, ou não é feito como a lei proíbe. Volta aqui para mim. Quando eu digo forma prescrita ou não defesa em lei, eu digo que ou eu vou fazer da forma com que a lei diz que tem que ser, por exemplo, compra e venda de imóvel. Eu posso fazer um contratinho lá no meu escritório, bonitinho e tá válido? Não, tem que ter escritura pública. O contrato particular, ele serve como compromisso de compra e venda. Ele faz a lei entre as partes contratantes. Mas ele não vai fazer lei a terceiros, eu não posso levar ele a registro. Que vale a escritura pública. Agora, o contrato de locação, ele pode ser verbal? Pode, porque a lei não proíbe e não dá uma forma. Então veja, no primeiro ponto, a lei de registros públicos diz que a compra e venda de imóvel tem que ser por escritura pública. É a forma prescrita em lei, não é aceita outra forma. Então qualquer outro contrato particular que eu faço não tem validade jurídica. Agora, a forma não defesa em lei, a lei de locações diz que o contrato tem que ser necessariamente escrito? Não. Então pode ser verbal? Pode ser verbal, sem problema algum. Neste ponto, se eu tenho um contrato que ele não tem uma forma defesa em lei, ele é válido. Perfeito? Então aqui, para a gente fazer um contrato, eu tenho que avaliar o que? Os requisitos de validade e depois os defeitos do negócio jurídico. Uma vez que eu avaliei, não há defeitos do negócio jurídico que futuramente a parte possa postular uma anulação dessas cláusulas contratuais ou uma anulação do contrato inteiro, é a primeira coisa que você tem que olhar. Depois você vai olhar o que? As cláusulas contratuais, se elas estão dentro da previsão legal. Se você está elaborando um contrato de locação, primeira coisa, as cláusulas que você está colocando, elas estão contrárias à lei de locação? Estão contrárias ao Código Civil? Não, então pode colocar. Aqui vale a vontade das partes. Ela desonera muito uma das partes. Tem isso também. Eu não posso fazer um contrato em que uma cláusula seja excessivamente onerosa para uma das partes. Isso ele pode ser também anulado como uma cláusula leonina. Ok? Tirando isso, o contrato ele é feito pela vontade das partes. A partir do momento que eu fiz o contrato e eu estou colocando a vontade das partes lá e elas estão assinando, não estando nada ilegal, não estando nada que seja excessivamente oneroso para uma das partes, o que está lá é o pacta sunt servanda, é válido.
Tirando isso, pode ser anulado. Então, quando você faz um contrato, não só você vai se preocupar em fazer a análise jurídica daquilo que tem que constar no contrato obrigatoriamente, como você também vai ver aquilo que pode, porventura, ser anulado. Estamos bem? Chegamos ao final de mais uma aula, esse curso gratuito aqui de direito imobiliário, uma aula rápida, uma aula aqui com conteúdo jurídico que você necessita saber. E agora eu vou deixar o pedido para você se inscreva no nosso canal, ative o sininho aqui para receber notificações de novos vídeos e aguardem, estaremos também deixando disponível um curso completo de direito imobiliário em vários módulos, várias aulas, uma coisa elaborada com muito carinho, muito legal, muito interessante e você vai gostar. Obrigado a todos e bons estudos.